Olá, pessoal. Recentemente eu reli essa peça extraordinária de Eurípides, que é As Troianas. Eu gostaria de comentar com vocês rapidamente um aspecto da Cassandra, uma das filhas de Écuba, que para mim, de um modo geral, é uma das representações mais fascinantes femininas da mitologia grega. Ela, como vocês sabem, ela tem a capacidade de previsão, mas não de comunicação do que prevê por uma punição que sofre de Apolo. Mas, de qualquer forma, ela vive, não é, sob a tutela desse Deus, que é o Deus responsável justamente pela previsão. Ela normalmente é caracterizada também na peça. A peça, embora tenha a figura central, como vocês sabem, a Écuba, aparecem várias interlocutoras, todas elas fascinantes no decorrer do drama. Uma delas, a primeira justamente, é a Cassandra. E ela apresenta uma particularidade também recorrente na representação literária, não é? Aparece no Agamemnon de Ésquilo, do mesmo modo, que ela está num estado, digamos assim, de transporte anímico, justamente tensa pelo fato de não conseguir comunicar aquilo que ela prevê. Essa situação gera na sua estrutura emocional uma enorme tensão e ela então é caracterizada assim, dessa maneira muito impressionante, muito impactante de uma figura feminina de grande intensidade anímica, mas conflituosa pelo fato justamente de não conseguir comunicar aquilo que ela vislumbra. Eu só gostaria de destacar aqui para vocês, na medida em que não posso fazer, infelizmente, uma análise mais detida, mas como um convite de leitura ou releitura, de alguns versos que Eurípides utiliza aqui, um verbo ou um particípio, às vezes como um adjetivo, mas eu vou me referir apenas a palavra que é utilizada por Eurípides neste momento, e em três passagens. Uma delas é o verso 366, a outra é o verso anteriormente 342, 366 e o verso 500, que justamente para caracterizar esse delírio, digamos assim, da personagem, ele usa uma palavra cuja etimologia está ligada a Baco. Ou seja, ele utiliza um termo vinculado a um deus que é Baco, Dioniso, para se referir ao estado anímico de uma personagem tutelada por Apolo, para que vocês vejam como o universo, digamos assim, da caracterização mitológica é extremamente sutil e complexo, dependendo do autor, varia muito isso tudo, pessoal. Vocês têm, repito, uma grandeza de explosão, digamos assim, emocional, definida por um termo referente a um Deus que não é justamente aquele Deus sob o qual Cassandra exerce a sua performance. Esta fusão, digamos assim, de elementos, por um lado apolíneo e por outro lado dionisíaco, mostra a complexidade e a necessidade de nós tratarmos esta questão da mitologia com muito cuidado, dependendo de autor a autor, mas de qualquer maneira, no caso de Eurípides, que tem essa tendência de fusão, de fundir justamente elementos aparentemente paradoxais, contraditórios, isso é recorrente na dicção moderna, arrojada desse autor, vocês encontram esses versos a que eu me referi há pouco a respeito de Cassandra. E há mais uma coisa interessante num destes versos. Então, só para retomar, verso 342, 366 e o verso 500. Num desses versos, a própria Cassandra se refere ao fato de ela ter a percepção de estar num estado de transe. Então, notem a complexidade, porque normalmente nós associamos o transe a uma perda de consciência. Não é o caso aqui. Ela justamente define, ela tem a percepção da intensidade anímica, do estado de intensa concentração emocional que a domina num certo sentido.
e ela atribui esse estado à presença de um Deus nela. Usa a palavra entheos, quer dizer, há um Deus dentro de mim. Ela identifica isso com muita nitidez. É muito bonita, a peça toda é extraordinária, mas essas passagens de Cassandra que eu gostaria de citar aqui para vocês agora. Nesse instante, ela então nos dá a dimensão, não é, de ser uma personagem tomada por um Deus ou controlada por um Deus nessa mudança de estado anímico em que ela se encontra. E, no entanto, nesse mesmo verso, deixa eu ver se eu localizo aqui rapidamente para vocês. Ah, sim, então, é justamente no verso 366. Ela diz que ela possui um Deus dentro de si, entheos. Mas ela logo complementa, mas eu colocarei stessomai, é o verbo ristemi no futuro, da mesma raiz do verbo estar em português, mas eu estarei, só para fazendo uma tradução literal para que vocês entendam, mas eu me colocarei, eu estarei fora do dionisismo quando for preciso. Portanto, por um lado, caracteriza o seu estado de possuída, e por outro lado, a sua capacidade de se colocar para fora desse estado, que nós normalmente associamos a um estado de perda de consciência, portanto, de perda de controle, ao contrário que ela define aqui. Ela assume a sua magnitude, digamos assim, de possuída por um Deus, que a leva a uma condição de transe. Mas, isso que é realmente fascinante, é observar, ela afirma ao mesmo tempo que ela tem condição, portanto, um controle mental de se colocar para fora desse estado bacante dionisíaco quando for necessário. É apenas isso que eu gostaria de indicar aqui para vocês. Na minha tradução ficou assim esse verso: há um Deus em mim, mas me coloco fora do dionisismo enquanto for preciso. Era esta a passagem que eu gostaria de sublinhar aqui para vocês, mais como um convite de leitura. A peça realmente eu reli ela inteira ontem, e ela toda é muito interessante, porque não se trata exatamente de uma tragédia, como vocês sabem, mas de um drama, um drama pós-tragédia. E a visão de guerra é totalmente inversa àquela que nós nos acostumamos a ler na tradição grega, ou seja, na Ilíada e a partir da Ilíada. Os acontecimentos aqui dramáticos justamente se referem ao que ocorre depois da queda da cidade de Troia, e essas mulheres apresentam a perspectiva dramática, extremamente dolorosa do pós-guerra, porque os homens foram mortos, os troianos, e elas serão vendidas como escravas e terão um futuro certamente difícil e dilacerante pela frente. Ok, pessoal, era mais ou menos isso que eu gostaria de comentar com vocês. Deixo um abraço a todos e até uma próxima.